Olá, crianças! Nós somos da Comunidade da Graça do Ferrazópolis, em São Bernardo. E nós vamos apresentar para vocês algo muito interessante hoje. Vai ter muitas coisas legais. O meu nome é Tia Adriana. E o meu nome é Débora. E o que nós vamos ter hoje, Débora? A história de Lázaro. A história de Lázaro. E agora, antes da história de Lázaro, nós temos dois amiguinhos que vão cantar com vocês um lindo louvor. Então agora você se levante e cante junto com quem? Com a Lindinha e com o Juquinha. Com a Lindinha e com o Juquinha, esse louvor, tá bom? Dança igual a Juquinha, o Juquinha e a Lindinha. Um beijo. Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Um grito de júbilo, por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Quantos querem celebrar nessa noite ao Senhor? Balance a sua mão bem alta. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Um brado de vitória, na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Você sabia, crianças, que muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, carregam pesos que a gente não vê, mas são pesos que impedem da pessoa caminhar. Quer ver? Vem aqui, Débora. Olha só,
Eu vou colocar esse peso na Débora. Tá pesado, Débora? Um pouquinho. Tá um pouquinho pesado. Mas sabe, às vezes as pessoas colocam dentro dessa mala que não dá para ninguém ver, mas todo mundo carrega muitas vezes o peso do pecado. O pecado, ele impede da pessoa caminhar. Muitas vezes o pecado do medo. Olha só, eu vou colocar aqui na Débora esses pesos para ver se pesa mais ainda. Medo, tem gente que tem medo do escuro, sabe? Tem gente que tem medo que alguma coisa ruim aconteça com a mamãe, com o papai, com alguém da família. É um peso. A pessoa impede da pessoa ser livre, impede da pessoa ser feliz. Outro peso que muitas vezes nós carregamos é a mágoa, sabe? Mágoa é ficar triste e não perdoar alguém. Alguém fez alguma coisa com você e aí você fica magoado com essa pessoa e não perdoa. Também é um peso. Olha só, a Débora está se encurvando mais ainda. Outro peso que muitas pessoas carregam é o peso da inveja. Sabe o que é inveja? Inveja é você não ser grato por aquilo que você tem e você querer aquilo que é do outro. Por exemplo, você ganhou uma bicicleta do seu pai e você gostou da bicicleta. Só que aí o seu amigo, a sua amiga, tem uma outra bicicleta que tem alguma coisa que você gostou. Você deixa de ser feliz com a sua bicicleta, ou seja, é ingrato pela sua bicicleta e fica triste porque você não tem uma bicicleta igual do amigo. É inveja. E sabe que na Bíblia fala que a inveja apodrece os ossos, ou seja, faz mal pra gente, pro nosso corpo, a inveja. E se você deixa isso nessa mochila que é pesada, que ninguém vê, mas impede você de caminhar, olha só, vai pesando mais, coitadinha da Débora. Outro é o ódio, sabe? Pessoas que têm inveja, que vai deixando a inveja crescer no coração, acaba sendo alimentado pelo ódio, até que a pessoa faz o mal pro outro. Ou pega aquilo que ela gostaria da pessoa, ou chega até a fazer maldade mesmo com o próximo por conta da inveja. Vou pôr a inveja aqui no peso da Débora. Coitada da Débora. Pode agachar, viu, Débora? Isso. Outro peso é o palavrão. Sabe o que na Bíblia fala? Que a nossa boca fala o que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio de pecado, ele vai falar palavras ruins. E eu vou colocar aqui também o peso. Um outro peso que muitas pessoas carregam é a raiva. Ao invés da pessoa entregar aquela situação nas mãos de Deus, ela vai ficando com raiva e vai guardando isso no coração. E a mochila vai ficando mais pesada. E sabe, tudo isso gera um outro peso que é a tristeza. A pessoa ela fica paralisada. Ela
não consegue, depois fica igual a Débora. Olha aqui como que a Débora tá, gente. A pessoa não consegue mais sair do lugar. Ela fica estacionada. Ela fica paralisada por conta de tanto peso. E sabe, muito obrigada, viu, Débora? Deixa eu tentar tirar esse peso da Débora. Tá muito grande. Obrigada, Débora. Obrigada. De nada. E sabe, Jesus veio para libertar os cativos. Na Bíblia diz que Jesus, ele veio para tirar o seu peso. Esse peso de pecado que gera morte. Muitas vezes não é a morte física, mas muitas vezes é a morte espiritual. É a morte emocional, porque nós somos corpo, alma e espírito. E às vezes a pessoa, ela não morre fisicamente, mas emocionalmente ou espiritualmente, ela está morta, ela está sem vida, ela está sem sonhos. E sabe, a história que nós vamos contar hoje é sobre alguém, uma família, que aconteceu isso com eles. A morte chegou no lar deles. Mas eu vou contar um segredo para vocês, que é o que diz a Bíblia. Na Bíblia diz que Jesus, ele tomou a chave da morte da mão do inimigo quando ele ressuscitou. Ele morreu por nós e quando ele ressuscitou, ele tomou a chave da morte. E ele tem poder sobre todas as forças da morte. Olha só o tema da história de hoje. Ele quem? Jesus tem poder sobre as forças da morte. Sabe quais são as forças da morte? Aquilo que nos paralisa, aquilo que nos prende, um pecado, uma mágoa, aquilo que eu acabei de falar, a tia acabou de falar, algo que impede de a gente caminhar. Jesus tem o poder sobre as forças da morte. Morto sim, ou seja, quando a gente está morto, Jesus ressuscitou e ressuscita hoje com a sua voz de amor. Se você ouvir a voz de Deus hoje nessa história, Jesus tem todo o poder de tirar esse peso. Jesus tem todo o poder de te livrar da morte espiritual, emocional e física. Nós vamos começar a história agora. Antes nós vamos orar para que Deus fale comigo e com você. Amém? Feche os seus olhinhos, põe a mão no seu coração e você vai repetir comigo. Senhor Jesus, eu sei que se eu ouvir hoje a tua voz, eu vou ser livre de todas as forças da morte. Por isso eu te peço, abra bem os meus ouvidos e o meu coração, e em nome de Jesus, traga vida no espírito, na alma e no corpo, da minha vida, dos meus pais, da minha família e de todo o meu lar, em nome de Jesus. Amém. Você sabia que Jesus ama a família? Jesus ama muito a família. Ele ama a sua família também. E tinha uma família na Bíblia que fala, essa história que eu vou contar está escrito em João 11. Depois você fala para a mamãe ler com você. É a história de Lázaro. Tinha uma família e essa família tinha
a Marta, a Maria e esse moço que se chamava Lázaro. Era uma família que amava muito Jesus. Era uma família que era amiga de Jesus. Sabe, na Bíblia destaca em João 11 que a Maria, que era essa daqui é a Marta, essa é a Maria e esse é o Lázaro. A Maria, ela foi aquela que adorou a Jesus jogando perfume nos pés dele e depois enxugou com os cabelos dela. Ou seja, era uma família que adorava Jesus, que amava Jesus. E sabe, aquela família adoradora, aquela família que amava Jesus, ela enfrentou um grande problema. Sabe, não é porque nós amamos a Jesus que nós não vamos enfrentar problemas. Muitas famílias hoje estão enfrentando problemas, mas quando nós chamamos por Jesus, Ele tem todo o poder de mudar toda e qualquer situação. E sabe qual que era o problema que essa família enfrentava? Lázaro, que Jesus amava tanto, ele ficou doente. E ele estava muito doente. E eles resolveram, as duas irmãs resolveram chamar por Jesus, buscar a Jesus. E quando você tem algum problema, a quem que você busca? O problema deles era saúde. Às vezes o problema não é saúde. Às vezes o problema é financeiro. Às vezes o problema é uma doença também. Às vezes é de briga, de confusão. Você sabe que está acontecendo alguma coisa no seu lar que Deus não está se agradando. Papai está brigando com a mamãe, separação, divisão, tudo isso são problemas que muitas famílias enfrentam. Mas Maria e Marta resolveram buscar em Jesus a resposta e a direção para o seu problema. Sabe, Lázaro, ele estava tão doente e elas pediram para irem falar para Jesus, porque eles moravam na cidade de Betânia. E Jesus, ele estava em outra cidade com os seus discípulos. E aí, elas pediram para irem chamar Jesus, porque Lázaro estava doente. Eles então, os amigos dela foram lá e foram chamar por Jesus. E falaram, olha, Marta e Maria falaram para eu falar para você, Lázaro, falaram para eu falar para você, Jesus, que Lázaro, aquele que você ama, Jesus, ele está muito doente. Mas sabe, Jesus, ele não foi na mesma hora. Jesus, ele ainda demorou naquele lugar onde que ele estava 2 dias. Sabe, às vezes você está buscando, você está pedindo para Deus, mas ele não respondeu ainda. É porque na Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E Jesus, ele foi muito claro para os seus discípulos. Ele falou assim, essa enfermidade é para que o meu nome seja glorificado.
sabe, essa situação de problema que você está enfrentando no seu lar, é para que o nome de Deus seja glorificado. Isso. Jesus, ele tem todo o poder. Ele tem poder, igual a gente viu aqui no início, sobre as forças da morte. Mas ele faz no tempo e na hora certa. Mas nós temos que continuar buscando. Nós temos que continuar clamando. E sabe, depois, como ele estava muito doente, Lázaro acabou morrendo. Mas Jesus falou para os seus discípulos que nessa situação eles iriam ver a glória de Deus. Então, situações de morte que te aprisionam, se você vem até Jesus, que é o Deus da vida, ele transforma a morte em vida. Amém? Sabe, depois de 2 dias, mais a viagem, né? Já faziam 4 dias que Lázaro tinha morrido. E Jesus foi até lá. Já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido. E Jesus foi se encontrar com Marta e Maria. Sabe, Jesus, ele não chega atrasado. Ele chega na hora certa. Na Bíblia diz que na mesma hora que Jesus veio, a Marta, ela foi se encontrar com ele. E Marta veio se encontrar com ele e falou assim: Jesus, se você estivesse aqui antes, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus falou assim para Marta: o seu irmão há de ressuscitar. Aí a Marta falou assim: eu sei que ele vai ressuscitar nos últimos dias. Aí Jesus falou assim para Marta: Marta, se você crer, você verá a glória de Deus. E Jesus fala hoje para você: se você crer, você vai ver a glória de Deus nessa situação impossível. Porque para ele não há nada impossível. E aí, depois ele mandou chamar Maria. Você lembra que eu falei no início que em João 11 destaca Maria como adoradora? Porque lá em João 11 fala: a mesma que se ajoelhou aos pés de Jesus, jogou perfume e limpou o perfume dos pés de Jesus com os cabelos dela. Então, ela era uma adoradora. E eu vou falar uma coisa para você. Mesmo na adversidade, se você adora a Deus, é o caminho do milagre. Você sabia? A adoração abre o caminho para o milagre de Deus em nossas vidas. Quando Maria chegou diante de Jesus, ela não já foi pedindo, ela o adorou. E sabe, Jesus, ele tem compaixão daquele que se aproxima dele porque o ama, daquele que se aproxima dele porque o adora. E quando ela se aproximou de Jesus e o adorou, na Bíblia diz que Jesus, ele chorou. Mas chorou por quê? De tristeza? Não. Ele chorou de compaixão. Jesus, o Espírito Santo de Deus,
que mora em nós, ele é o nosso consolador. E a tristeza, ele transforma em alegria. Sabe, a Bíblia diz que a gente vai passar por problemas, sim, mas quando a gente passar pelo fogo, ele não arde em nós. Quando a gente passa pela água, ela não nos submerge, não nos submergirá. E quando você tem uma ferida no coração, ele tem todo o poder para tirar essa ferida e para consolar o seu coração. Sabe? Jesus, ele chorou. Ele chorou de compaixão. Compaixão daquelas pessoas que estavam chorando, compaixão da dor, compaixão porque eles estavam sofrendo prisões, pesos. Ele teve compaixão das vidas. E eu vou falar algo para você. Para que você seja usado e usada por Deus, você precisa ter compaixão das vidas. Você precisa ouvir como Jesus. Orar por alguém com compaixão, com amor, sabendo a dor que a pessoa está passando. Jesus sabe a sua dor. Ele tem todo o poder de tirar a dor do coração de alguém. E aquilo dói no coração dele também. Se aproxima de Jesus. Ele vai se aproximar de você também. E ele vai trazer respostas e direções para você e para os seus pais e para a sua família. E sabe, quando Jesus chorou, ele foi até onde estava Lázaro. E Lázaro, ele estava num túmulo. O túmulo daquele tempo era como se fosse uma rocha. Aí eles faziam um buraco e colocavam o morto e colocavam uma pedra na frente. A primeira coisa que Jesus falou antes de chegar, quando chegou lá, foi assim: tirai a pedra. Você sabe o que quer dizer passando isso pra gente? Jesus está falando assim para você: você crê que eu tenho o poder de mudar essa situação de morte? Igual eu falei, pode ser no corpo, pode ser na alma ou no espírito. Você crê que eu posso mudar essa situação? Se você crer, você verá a glória de Deus. Quando ele falou, tirai a pedra, sabe o que Jesus está falando hoje para você? Tire a pedra. Você vai falar, como assim tire a pedra? Tire a incredulidade. A incredulidade é o não crer, porque o não crer impede de a gente ver o milagre. Você lembra que eu falei? A Maria adorou. Foi um caminho para o milagre. A adoração é o caminho para o milagre. E depois o crer é o caminho para o milagre. Então ele falou, tire a pedra, e eles tiraram. Aí veio o milagre. O milagre é Deus que faz. O nosso papel é adorar. O nosso papel é crer. Aí Jesus, com o poder da palavra dele, ele deu uma ordem. Ele falou, Lázaro, vem para fora. Na mesma hora que ele falou isso, Lázaro foi para fora. Só que naquele tempo, eles pegavam a pessoa que tinha morrido, eles enrolavam as pessoas em panos. É como se ele tivesse totalmente paralisado. Então ele saiu, o milagre aconteceu, mas ele estava paralisado. Vocês lembram no início?
A Débora, ela estava com esses que eu mostrei, né? Aquela inspiração, com os pesos que não deixava ela caminhar. Lázaro estava desse jeito, sem poder caminhar. Ele já tinha ressuscitado, Jesus já tinha feito o milagre. Primeiro, adoração, depois da adoração, crer, aí vem o milagre. Mas ele já tinha tido o milagre, já tinha acontecido o milagre com ele. Mas ele ainda estava preso, paralisado, passando por aquilo que eu falei logo no início, como se fosse pelo pecado, que paralisa e impede de caminhar, e impede de prosseguir. Aí, sabe o que Jesus falou? Tirem as ataduras, tirem isso, os panos que impedem ele de caminhar, e deixe ele caminhar. E é isso que Jesus está falando para você hoje. Tira o que está impedindo de você caminhar. Aí você vai falar, como que eu posso tirar? Entregando para Deus esse peso. Não dá para você caminhar com essa mágoa. Não dá para você caminhar com inveja. Não dá para você caminhar com briga, com confusão. Pede para Jesus, Jesus me liberta. Sabe o que na Bíblia fala? Que Jesus veio para libertar os cativos. Na Bíblia também fala, vem para mim, vocês que estão com peso, e eu vos aliviarei. Então, se você está com peso, Jesus está te convidando hoje. Vem para mim, eu vou tirar o seu peso. Vem para mim, você vai ser livre para caminhar. Então, se hoje olha que peso que está aqui. Se hoje você quer falar para Jesus, Jesus, eu quero vir até você. Tira de mim esses pecados. Na Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo que é leve. O peso de Jesus é leve. Hoje Jesus está te convidando a vir para Ele, para que o seu peso seja tirado. Você vai orar comigo agora. Se você sabe, você sente que no seu coração você tem peso, você vai orar comigo agora. Vai pedir para Jesus arrancar esse peso, tá bom? Fecha os olhinhos, abaixa a cabeça e repete comigo. Senhor Jesus, eu estou carregando muitos pesos, mas na tua palavra está escrito que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. E eu te peço, Jesus, coloque o teu sangue no meu coração, perdoe os meus pecados, venha fazer morada no meu coração. Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Lava-me, purifica-me com teu sangue. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu sei que o Senhor morreu por mim, ressuscitou e está vivo. E em nome de Jesus eu lanço, eu entrego para o Senhor
todos os meus pesos hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora esses pesos, sabe o que Jesus faz? Ele na cruz, ele levou os nossos pesos. Então hoje, se você colocou diante dele esses pesos, olha o que ele fez com os seus pesos. Ele destruiu. E agora está aos pés dele esse peso para te tornar livre. Amém? E você que já tem Jesus, que já colocou os pesos diante de Jesus, não esqueça, o caminho do milagre é a adoração e o crer. Adoração e crer. Maria adorou. Jesus se aproxima de você hoje e pergunta para você: você quer um milagre? O seu coração precisa ser mudado. Você precisa adorar e crer. Amém? Você vai orar comigo. Ah, mas eu já tenho Jesus mesmo, com Jesus no coração. Você vai orar comigo. Amém? Põe a mão no coração e fala para Jesus: Jesus, me ajuda a adorar e a crer para viver os teus milagres. Tá bom? Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e eu sei que o que abre o caminho para eu viver os teus milagres é a adoração e eu crer. Porque se eu creio, eu vejo a tua glória. E se eu adoro, eu abro caminhos para os teus milagres. Que os teus milagres venham sobre a minha família em todas as áreas. Torne o meu coração um coração adorador e um coração que crê, independente das circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora, o versículo, quem vai ensinar para vocês é a Débora, tá bom? Então, a Débora vai ensinar o versículo para vocês. Esse versículo está escrito em João 11, 25. Você lembra que eu falei para vocês que a história de de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, está escrito em João 11, tá bom? Então, o versículo, que é o pedacinho da Bíblia, é João 11, 25. É esse o versículo que você vai ter que decorar, tá bom? Então, eu vou chamar a Débora aqui e a Débora vai ler juntamente com vocês. Pode ler, Débora. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Amém? Então, olha, de novo, hein? Todo mundo. Disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Obrigada, Débora. De nada. Então é isso. Uma boa semana para vocês. Deus abençoe vocês e não esqueça de decorar o versículo e saber que você precisa ser um adorador, crer e o peso entregar nas mãos de Deus. E você vai viver os milagres de Deus. Tá bom? Um beijo e Deus abençoe.